Muito bem, irmãos. Nosso estudo esta manhã, conselhos de Jesus a seus missionários. No passado, nós vamos trabalhar com o tema Todos podem fazer missões. E agora estamos diante de um texto bem conhecido nosso, que é Mateus capítulo 10. Estaremos lendo. Leremos todo o capítulo. Não estaremos abordando, evidentemente, todos os pontos com detalhes deste capítulo, porque o nosso foco desta manhã são os conselhos que o Senhor Jesus deu a seus missionários, aos seus discípulos. Nosso enfoque é isto aí que está dentro deste capítulo aí 10, onde fala sobre os 12 e a sua missão. É um texto bem extenso, 42 versículos. Não vai dar conta que falamos. Nós estamos falando versículo por versículo e tentando dissertar sobre todos eles. Mas fazendo a leitura do texto, já dá para a gente, clareia bastante alguns pontos que nós destacamos dentro da lição do texto, de conselhos que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, aos seus missionários. Mateus capítulo 10. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra.
Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem vos recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Texto bem longo, mas é o texto proposto da lição desta manhã, e que vamos então observar aqui, que já lemos alguns conselhos que o Senhor Jesus deu aos seus missionários. Discípulos que ele escolheu, e já sabemos do processo como o Senhor escolheu esses discípulos. Não escolheu aos olhos dos homens. Vimos pessoas aqui que a Bíblia aponta para nós, né? Pessoas até de comportamentos, digamos assim, pouco nobres para a época. Não só pessoas de nível intelectual menor, pelo contexto, também posição financeira, também bem independente, pessoas simples, humildes, mas também alguns que tinham alguns comportamentos tidos pelos judeus ou pela época, com pessoas até violentas, né? Temos próprios Simão aqui, colocado como o Zelote, né? Que era um que pela história conta, né? Por causa supostamente pela a doutrina bem radical dos Zelotes, o zelo que se tinha pela ultranacionalista, defendendo o judaísmo, e o faziam com violência, com força, era uma pessoa violenta. O próprio Pedro, né, que tem um comportamento bem sanguinário, né, mais à frente, age pelo ímpeto, enfim. Nós não vamos entrar nesses detalhes aí, mas observamos que os escolhidos que o Senhor trouxe para si, os instruiu, aqueles que ouviram, grande lição aí, né? Aqueles que ouvem, realmente atendem ao chamado do Senhor, não importa o que eles são, eles serão pessoas usadas, grandemente usadas para o ministério, para servi-lo, desde que ouçam as suas instruções, desde que atentam para os seus ensinamentos. E aqui foram os 12 escolhidos, diversos tipos da sociedade,
e pessoas que, com exceção do filho da perdição, né, Judas, que toma o caminho avesso ali, o caminho da perdição, mas todos aqueles foram grandemente usados na difusão do Evangelho. Grandes missionários, cumprindo grandes missões, né, que o Senhor colocou sobre eles. Nessas instruções, que vamos estar colocando rapidamente aqui a proposta, né, dos conselhos que o Senhor Jesus dá aos seus missionários, como o Senhor é perfeito, Ele é perfeito, foi no sentido de humano, nesse período, ele passando como homem, aqui, por isso falamos que foi perfeito, porque ele deixou de agir como homem, né? Teve o tempo de agir como humano. Ele foi perfeito nas suas instruções, como não poderia ser diferente. Toda missão, para que possa ter um bom êxito, uma organização, principalmente dessa dimensão aqui, imagina, né? É algo novo, e algo que o povo já foi estudado aqui, né? Saltar limites de fronteiras, é algo que iria todo mundo, é uma missão que alcançar o mundo inteiro. Uma missão deste porte, assim como toda missão, como toda organização, ela tem que ser precedida de muitas orientações, instruções, planejamento. E o Senhor fez seu planejamento humano, visto, porque escolheu pessoas, instruiu essas pessoas. Agora, quando vai enviar essas pessoas para o seu fim, propósito, que ele chamou, ele novamente, ele reforça ou passa a dar outras instruções, agora para o ir deles. Agora vocês estão preparados, instruídos, agora vocês vão. E assim que acontece com qualquer organização, coisas que são organizadas. O Evangelho é altamente organizado, altamente planejado. Deus jamais ia fazer algo, nada, né? Deus fez assim, aleatoriamente, devidamente planejado. E aqui vimos nessa organização que o Senhor faz aqui, quando está para mandar os seus discípulos, ele começa com algumas orientações fundamentais para os seus discípulos. Nos versículos de 5 a 6, vamos já estar observando, ele falando sobre a prioridade na evangelização. Essa missão ele coloca: olha, vocês vão prioritariamente, especificamente, vocês vão para onde? Vocês vão para os judeus. Era a proposta do Senhor, para cumprir aquilo que realmente ele veio fazer. O Evangelho de João, capítulo 1, ele já fala disso, que ele veio para o que era seu. Ele veio diretamente para o seu. Os seus não receberam, mas ele veio para, e aqui o texto diz, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa missão, os discípulos já foram com a determinação específica. Nós vamos para onde? E já determina. No versículo 5 e 6 está aí. Vocês vão primeiro aos judeus. O conteúdo, versículo 7. O que vocês vão falar? Vocês vão falar do reino de Deus. No versículo 7. E de pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Essa mensagem Jesus pregou também logo depois do seu batismo, em Mateus 4, né? Especificamente no versículo 19 ali. Desde então, começa lá, Jesus começa a pregar: é chegado o reino dos céus. É a mensagem que ele veio pregar. É outro reino que estava chegando à terra. E o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos: vocês vão para os judeus, eles estão sob um reinado, agora está chegando outro. A proposta foi perfeita, toda a lei de Deus foi perfeita, mas os judeus não cumpriram, transgrediram essa lei. Se transgrediram, tinham que morrer. Acabamos de falar há pouco, né? Alguém que assumiu toda a culpa e pagou o preço da vida.
E o Senhor Jesus agora leva para os judeus: fala, agora tem outro reinado chegando. Vocês conhecem uma dimensão, inclusive sobre o reinado aí que vocês estão oprimidos, os romanos. Foi dada para vocês uma lei para reger vocês, para dominar, para reinar sobre vocês. E vocês fizeram o que fizeram, as palavras, transgrediram, foram cativos, enfim, pagaram as consequências. Agora está vindo outro reino sobre vocês. Prometido de reinar, foi promessa. Agora o reino do céu. A mensagem que sabemos o que aconteceu pós logo isso aí para frente, né? A dificuldade que muitos não entenderam. Mas que reino é este? Nós estamos esperando alguém que venha de fato reinar sobre nós, mas que venha quebrar o jugo romano sobre nós. Está aqui sofrendo, pagando tributos absurdos, e enfim, estamos aguardando sim o Messias, alguém que venha de fato reinar. E Jesus manda os discípulos: preguem para eles que está chegando o reino do céu. Coisa diferente. É a mensagem que de fato eles não entenderam de todo. Claro, sim, Deus. Basicamente é interessante que o que eles diziam com isso, né, era somente deixar bem claro de que o Messias havia chegado, né? Quando eles falavam desse reino, principalmente para aqueles que eram os judeus, era só para poder reforçar a ideia de que o Messias chegou, né, que eles estavam aguardando a respeito deste reino, deste Messias, né? E aí, tanto que a gente observa que isso foi logo no começo, né, do ministério de Cristo, né? Os discípulos, eles só tinham, se a gente observar bem, né, eles só tinham acompanhado algumas situações, né, que eles tiveram. Teve o Sermão do Monte, teve alguns milagres, algumas coisas que aconteceram. Então, para os discípulos, assim, entre aspas, né, podemos dizer que eles ainda não tinham tanto conhecimento aprofundado, mas uma certeza eles tinham, que Cristo era o Messias. Então, o que Cristo pediu para eles falar é assim: compartilhe a respeito dessa certeza. O Messias já está aqui, o reino está chegando, porque o Messias já está aqui entre nós. Então eles foram anunciar aquilo que eles tinham total certeza do que eles viram e ouviram, né? E é claro que eles ainda iriam aprender muito, iriam entender muito sobre o processo, sobre a questão de uma vida transformada, de uma vida cristã, né? E aí, né, quando finalmente esse reino é estabelecido, né, ali pela graça, aí a gente observa, talvez, fazer um paralelo, né, com essa ordenança de Cristo aqui aos discípulos, como a ordenança também da grande comissão, né, que ali já não seria mais somente para as ovelhas perdidas, né, e ali já seriam algo mais aprofundado, né, uma mensagem mais aprofundada, uma mensagem também de arrependimento e de salvação. Aqui era uma mensagem de preparação, mas de qualquer forma no qual eles tinham a total certeza daquilo que estavam falando, né? Anunciando da chegada do Messias, porque eles viram e comprovaram, tiveram a total certeza, né, de Cristo ser, né, a respeito deste Messias. E é um reinado diferente daquilo que eles conheciam, né? Então, o reinado do céu. Vocês conhecem o reinado humano. O reinado humano vocês conhecem há muito tempo. Inclusive estão subjugados por um reinado humano, oprimidos. Mas está chegando o reino dos céus. É diferente. É uma mudança de história. Imagine a cabeça dos discípulos, o preparo deles, agora sair com a responsabilidade de levar um outro sistema de governo. Chegou. O governo do céu chegou à terra. Imagine. Começa então a mudança da história, a mudança da mente deles, a concepção, e a partir daí os discípulos tinham essa missão de começarem a pregar esse novo reinado. Essa mudança é muito grandiosa, né? O entendimento disso aí, imagino a grandeza dessa mensagem dos discípulos. E o Senhor Jesus fez então essas orientações, e logo a seguir vamos ver. Então ele já prevenindo eles da rejeição, óbvia, né? Óbvia, não só para a dureza do coração, mas uma coisa muito nova, uma coisa muito estranha, digamos assim, a conhecer ainda, e a sua dimensão até hoje estamos conhecendo, né? Não conhecemos por inteiro
Entendemos pela graça a grandeza de Deus, a obra, a misericórdia dele, mas o vulto desta mensagem, a sua essência, o todo desta mensagem, nós estamos vindo a conhecer ainda, né? À medida que a fé vai se desenvolvendo, né? A grandeza, o amor de Deus, a misericórdia dele, a extensão dessa obra é algo que não tem fim, algo que não se descreve, nem se completa no nosso entendimento humano. Sim, o conteúdo do reino de Deus, os benefícios dessa mensagem, eles deram, no versículo 8 aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão operar muitos sinais e maravilhas, e vão acompanhar essa mensagem. E o Senhor Jesus, vamos olhar a perfeição da orientação de Jesus, das orientações dele. Ele manda eles chegarem, levar a mensagem. Está chegando o reino de Deus, dos céus, de Deus, está chegando. Mas de repente nada acontece diferente. Alguém olhar assim, da onde? Até hoje tem gente querendo mostrar que se não tiver sinais, Deus não está presente. Aquela mensagem muito limitada, né, daquilo que nós entendemos. Não de que Deus não tem o poder, é o mesmo que opera todos e quaisquer sinais que ele for conveniente. Mas hoje nós estamos com uma mensagem que precisa ser abonada por sinais. Se não fizer isso e isso lá no seu meio, Deus não está lá. Não temos evangelho para pregar hoje, embora muitos insistem em pregá-lo, dizendo que se não tiver uma experiência A ou B ou C, Deus não está falando com a pessoa, não está operando isso ou aquele milagre, evento extraordinário. Quer dizer, vamos entender que é uma incredulidade até, né? Podemos dizer assim, porque precisamos invocar sinais, coisas miraculosas, para dizer que é a mensagem de Deus. Mas aqui tinha necessidade. Então Jesus logo em seguida, vocês vão levar a mensagem do céu, e vocês vão operar coisas que só o céu pode fazer. O humano não faz. Vocês vão expulsar demônios, vão levantar defunto, vão curar enfermos, fazer maravilhas. Alguém vai ter que olhar, é do céu mesmo, então trazendo algo novo, tem que ser. Nicodemo chegou para Jesus uma vez e falou, só pode ser o Senhor realmente de Deus, porque não dá para fazer o que tu fazes se Deus não tiver. Foi. E assim foi a autenticidade da mensagem, ela foi acompanhada por sinais. E Jesus coloca aqui, vocês vão levar os benefícios muito grandes, imediato às pessoas. Essa mensagem vai causar uns benefícios muito grandes, e as pessoas serão beneficiadas com essa mensagem, que vocês vão operar, que eu vou empoderar vocês, para não só convencer pela mensagem, pelos sinais, e as pessoas serem beneficiadas. Sim. Entendo, a gente não pode, que a validade, né, da missão, ela precisa, só vai ser validada, né, quando tiver a respeito de sinais. Mas em contrapartida, né, eu acho que é uma questão também interessante a gente parar e pensar, será que também hoje ainda não pode haver essa questão? Entendeu? Então, creio que o Espírito Santo, né, é a forma de Deus agir, se Ele quiser, e ao mesmo tempo também, se nós também estivermos abertos também para isso, Deus ele pode agir, pode também trazer sinais para poder reforçar a mensagem, para poder também trazer isso, né? Eu acho que não é uma obrigação, não é algo que vai estar atrelado, mas também entendo, né, que não seja algo aniquilado, não seja algo também completamente excluso, né, para nós. Então, creio que a ação, né, de Deus e do Espírito, ele também pode estar acontecendo, né, e principalmente dependendo aonde, né, estiver acontecendo isso também. Então, é como às vezes costuma dizer, né, os extremos de um mesmo ponto, né, de um mesmo assunto, né? Você, de um lado é obrigado a ter, mas do outro lado também é impossível haver. Então, acho que a sabedoria, né, de se ter que Cristo, de Deus, ele pode estar agindo, né, conforme a sua vontade, conforme o seu querer e principalmente conforme o seu poder. É verdade, isso aí é um fato, é o que falamos, né? Só que hoje não temos uma mensagem do Evangelho para pregar, para dizer que é do céu, porque tem sinal acompanhando, né? Agora, ignorar o poder de Deus
de operar bênção, e como tem feito, temos, né, testemunho tanto disso aí, que Deus opera aquilo que lhe convém. Isso aí é um fato, né? Deus continua com o poder, é o mesmo. Só que a mensagem dele, aqui especificamente, ela veio obrigatoriamente, foi mandada aos discípulos nessa missão. Os sinais eram algo assim fundamentais, eles tinham que acontecer. Então era a ordem de Jesus, uma determinação de vai acontecer isso. Ele já colocou o que iria acontecer. As pessoas seriam grandemente beneficiadas. Mas toda a pedagogia que Jesus usa, a perfeição, né? Imagina se vem algo tão novo, tão grande, estranho para o povo, vai acreditar como? Agora, a partir de hoje, é o que disse antes, repito, quando alguém quer invocar ou quer entender que Deus está presente só onde é que tem operação disso e daquilo, é uma descrença brutal da verdade que nós temos na palavra. Porque nós temos todos os exemplos do poder de Deus dentro aqui, desde o começo da geração da vida até o fim, tudo aquilo que Deus fez, toda a criação, todas as obras que Ele fez, nós temos e servimos a este Deus que faz de tudo virar nada, e o universo também, de nada virar tudo. Se Ele fez tudo por a palavra dele, e cremos nisso, também pela mesma palavra, tudo que tem vai se desfazer, porque Ele fala, a mesma palavra que fez tudo, Ele desfaz, e vai desfazer também. Então, é o mínimo. Só que a mensagem do Evangelho hoje, ela não está vinculada, atrelada a sinais. É o que muitos insistem ainda em colocar. Agora, o cuidado do poder de Deus é descrer da Bíblia, né? E que Deus poderá fazer. Pensando que, porque Jesus, né, deu autoridade aos discípulos, né? Porque eles não tinham, claro. Só dá autoridade quem tem, né? Sim. E, então o Senhor Jesus, ele estava cumprindo a profecia de Isaías, né? Isaías 53, né? Ele veio para curar os enfermos, né? E tal. Ele levou sobre si, né? Nossas dores. Então ele começa com os seus discípulos. Eu achei interessante isso. E antes do Senhor Jesus, João Batista pregou o Evangelho, batizou, não fez nenhum milagre, que nem os discípulos dele fizeram, né? Então o Senhor Jesus, ele muda aí, né, a rotina dos discípulos. Agora vocês vão anunciar o reino de Deus, mas com esses sinais. E até depois que ele ressuscitou, e antes dele para o céu, lá em Marcos capítulo 16, né, ele disse para os discípulos: esses sinais vão seguir vocês, né? Aos que creem, né? Então, dependia de fé. Então nós vemos que aí os discípulos, Jesus deu a autoridade deles, eles creram, né? Não questionaram, né? E foram e fizeram a obra, né? E Lucas capítulo 10 relata, né? E depois os 70 também voltaram com alegria, dizendo: Senhor, os demônios nos submetem no seu nome, né? Não é no nome dele, no seu nome, os demônios nos submetem, né? Aí Jesus falou assim: vocês estão alegres só por isso, né? Alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão no livro da vida. Sim. Então eu fiquei lembrando aqui que, aí quando chega no capítulo 11 aqui de Mateus, né? Até João parece que tem uma dúvida, né? Chama os seus discípulos. Que negócio é esse? O que está acontecendo? Vai lá e pergunta a ele se é ele mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro. Aí Jesus fala: não, pode falar para João que o cego ouve, os enfermos são curados. Então mudou o modo que João pregava, né? João pregava arrependimento e batizava. Sim. Mas não fez nenhum milagre, nem os discípulos dele, porque João não tinha autoridade para fazer o que Jesus. Não era o momento. Tinha que fazer, né? Não era o momento de fazer isso. Aí quando chega Jesus agora com o Evangelho das Boas Novas, né? O Evangelho das Boas Novas, cumprindo a profecia de Isaías, então tinha mesmo que fazer isso aí. Hoje, como você bem disse, nós não temos que pregar o Evangelho com sinais, seguindo os sinais. Nós temos que pregar o Evangelho dizendo que Jesus vai voltar e que quem não crê, né, vai ser condenado. Sim. Mesmo que está escrito na Bíblia, né? Sim. Como dizia, eu já falei que alguma vez no saudoso irmão Estevão, os irmãos acho que não conheceram, ele falava mesmo: se você não crê, você vai para o inferno. Está errado? Não, é a Bíblia que diz. Então é isso. Mas então, para começar o Evangelho no meio dos judeus principalmente, né, que queriam saber de sinais, né? Paulo até cita isso mais tarde na carta dele, né? Os judeus que pediam sinais. Os gregos buscavam sabedoria, os judeus sinais. Sinais. Então Jesus tinha que começar com sinal mesmo, não tinha jeito, né? Outro jeito. E eles conheciam as profecias, né? Isaías, que ele veio para curar os enfermos, levar sobre si as enfermidades e tal. Mas então Isaías mentiu se Jesus não fizesse isso. Então realmente ele tinha que começar. Ele começa exatamente com os discípulos. Eu achei curioso aí, porque Judas estava no meio, né?
Sim. O traidor recebeu autoridade para expulsar demônio, que coisa, né? Verdade. Curioso isso aí, né? Verdade. E depois negar Jesus. E, inclusive o próprio Mateus aqui diz, né? Aquele que havia de trair. Recebeu. Ele estava no meio. Estava no meio. É interessante que você disse aí que Paulo falou, né, que os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria. E Paulo disse: eu não faço nenhum nem outro. Minha função é outra. Eu prego Cristo ressuscitado. Eu nem vou pregar a vocês sinais e nem vou estar atrás de sabedoria, até porque ele não foi. Depois escreve, né? Mas eu não fui entre vocês com eloquência e sabedoria. Eu fui com simplicidade, pregando a verdade. O evangelho da graça não é para pregar nem uma coisa e nem outra. É a cruz de Cristo. Sim, os benefícios do evangelho. Versículos 9 a 15, vimos então o comportamento dos missionários. Como é que eles se deviam se portar? Aí vem descrevendo, né? O que eles deveriam fazer? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos nos vossos cintos, nem alforjes para o caminho. Levar nada disso aí eles deveriam levar. Isso denota o quê? Denota aí então um desprendimento. Se levasse muitas bagagens, ia atrapalhar a missão. Era uma missão rápida, não era uma missão tão longínqua, era começar por ali, para eles irem, e não precisavam de levar coisas, e só as bagagens para estar levando ia atrapalhar. Levando bagagens, levando provisões, ia também denotar também uma autossuficiência. E Jesus falou: vocês vão sem nada, não levem. Vocês vão confiados na provisão. Eu estou provendo, então a provisão viria também. Dá para entender isso aí também, né? Não vão levar o alforje de vocês, a capa, né? Naquela época que usava as capangas, né? Para carregar suprimento. Era normalmente feito de couro. Hoje tem outros materiais que usam, né? Os ciclistas usam muito isso também para carregar suprimentos, para estar fazendo suas trilhas, né? Enfim, de outro material se faz, mas é algo, né? Para você colocar ali o básico para você se alimentar, suprir. E não leva isso também não. Não leva também túnica sobrando. Como que nem para você estar dando para alguém por lá, ou se prevenindo, vai que eu tenho a dependência disso. Não, vai com o básico, mandando eles irem de uma missão rápida, apressada, de maneira ágil para se fazer. E eu vejo dependência. Se vocês forem se suprir de todas as coisas, vamos dizer, vocês estão preparados para esse ou aquele tempo que vier pela estrada, né? Pelo caminho. E também orienta, né? Qualquer aldeia, cidade que você está entrando, procurai saber que nela seja digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. Começa a dar algumas instruções interessantes, né? O comportamento deles deveria ser dessa forma. Versículo 9 a 15, né? Do 9 a 11 falamos aí de pouca bagagem, né? Pouca coisa, né? Para estar levando. E fé, né? Está levando. Do 11 a 15, mais especificamente agora na cidade, né? Vocês levem paz para as pessoas. Levem paz. Se elas receberem essa paz, se elas estiverem abertas a isso, olha a responsabilidade aí do ouvinte. Já estamos vendo uma missão que Jesus leva. Manda os seus discípulos irem lá. Vocês levem. Se for um local onde vocês estiverem acolhida, fiquem. Se não tiver, saiam. Fica insistindo lá e peitando as pessoas, impondo as pessoas. Jesus não veio impor esse reino dele às pessoas. Ele é soberano. O reino do céu será estabelecido, já foi estabelecido, já está determinado. Isso aí é soberania. Querendo o homem ou não, o reino de Deus, o reino dos céus, o ambiente celeste de Deus não está na terra, querendo ou não. Mas o homem entrar no reino, já começa então Jesus colocando. Vocês chegam no local, é local idôneo, é uma casa que tem acolhida, é uma casa onde é que as pessoas vão acolher vocês. Ok. Se não for, sacuda o pó dos pés também, que é uma expressão de condenação daquele lugar, né? De rejeição daquele lugar, de juízo, como quem transmitir juízo
aquele local, né? Ou rejeição de algo. E Jesus fala sobre isso, né? O Senhor Jesus fala isso aí, nos versículos de 11 a 15 aí. É um local que seria condenado. E ele até cita Sodoma e Gomorra. Lá, Sodoma e Gomorra terá menos rigor no juízo final do que esta aldeia ou esta casa que rejeitaram vocês. Já coloca, está falando do evangelho que está hoje sendo anunciado também às pessoas, estão fechando os ouvidos para essas verdades, a graça de Deus. Temos que impor isso às pessoas? Não. Oferta, a igreja tem que ir transmitir. A pessoa se fechou, ela não tem interesse de ouvir, ela já sabe a verdade, ela não tem interesse. Não temos ordem para isso, impor às pessoas, não tem como também, até porque é impossível, porque o ato de servir a Deus, o ato de tomar a cruz, mais à frente aqui, né, falando alguma coisa sobre isso aí, o ato de tomar essa cruz é individual, é pessoal, é espontâneo. A igreja não pode impor a cruz de Cristo às pessoas, ao mundo. Aqui já estamos com um sinal disso, quando Jesus manda esses discípulos levar a mensagem. Vocês chegam no local, forem recebidos, acolhidos, ali fiquem. A paz que vocês vão transmitir, desejar aquela casa, será acolhida. Eles serão beneficiados com isso. Se não, ela volta sobre vocês. Vocês serão abençoados. Aquela que iria para eles, volta sobre vocês essa paz. Sai dali e vá para outro canto. Não fique parado. Se receberem, fiquem ali o suficiente e depois partam para outra aldeia, outra cidade, outra casa. É um processo dinâmico. Ser muito parado, não ficar parado. Então é interessante aí. A partir do versículo 16, ele começa a fazer algumas advertências, né? Adversações a eles, orientações. Bom, já deu uma orientação de como eles deveriam, o que levar, onde ir, o que falar, como se portar, a maneira nas casas, onde eles iriam entrar. E agora eles fazem umas advertências, né? Vocês tomam cuidado. Tenham cuidado. A partir do versículo 16 aí. Eu estou enviando vocês, e deu um exemplo, é como eu estou mandando ovelhas no meio de lobo. Eles vão devorar vocês. Vocês estão indo para uma zona de perigo. Os homens são maus. Então tenham consciência disso. Essa mensagem trazendo para o mundo, para hoje, o tempo de hoje, é a mesma coisa. O missionário está indo, está se expondo num campo de inimigo. O ser humano, sem Deus, ele é um destruidor. Ele é um operador do mal. E o cristão está exposto a esses males. Sabendo desses males, sabendo então desses perigos aí, o Jesus então recomenda a eles, vocês, e começou a dizer, né, vocês tomar cuidado dos homens, vocês vão ser conduzidos à presença de governadores, reis, por causa de mim. Mas tudo bem, quando eles fizerem isso, e os apóstolos mais tarde, eles foram presos mesmo, vocês não precisam ficar apavorados, porque eu vou dar a palavra para vocês. Vocês terão o livramento, o socorro, porque estão indo em meu nome. Então não se atemorizem, porque no momento eu socorro vocês. E foram socorridos, e como foram? Cada discurso que se vê para frente aí de um pescador, que fala, fez o que fez, a eloquência dele, e outros, né, que falaram com tanta ousadia, com autoridade, com conhecimento de causa, não falaram assim, por acaso. Um Estevão que está lá sendo apedrejado, o discurso que ele faz, e eles, enfim, outros tantos, né, pessoas simples, digamos assim. O poder de Deus, ele cumpriu isso aí perfeitamente, e eu creio, ele não só cumpriu, como ele cumpre até hoje. Não tem nenhuma dúvida que quantas pessoas, quantos missionários, né, que estão levando a palavra, às vezes estão encurralados com situações diferentes, difíceis. Eu não tenho nenhuma dúvida que são socorridos com palavras de autoridade e poder ali, na hora.
para ser livres de ciladas. Não tem nenhuma dúvida disso. Não só os milagres físicos, nisso aí também. E pensar nisso, irmão, é interessante, que talvez poderia ser o momento em que esse servo iria fraquejar, iria dar uma mudada talvez na mensagem para se safar de uma cilada, e Deus não deixa que eu falo. Jesus em momento nenhum abriu mão da verdade. Não, se não aceitar, beleza, bate o pó e segue viagem. Não altera, não muda, não deixa a coisa mais agradável para quem está ouvindo. E infelizmente é o que acontece hoje. Hoje nós queremos popularizar a mensagem, queremos um evangelho que seja agradável, que seja atrativo, queremos entretenimento e abrimos mão da verdade. Jesus em nenhum momento aqui ele falou, não, adequa a mensagem ao ouvinte. Ele não fala, em momento nenhum ele fala isso aqui. Fala, ouviu? Ótimo, ele vai ser abençoado. Não ouviu? O juízo está pior do que Sodoma e Gomorra. Segue viagem. E se em algum momento vocês podem vir a fraquejar, porque eram humanos, então deixa que eu falo. Fica calado e deixa que eu falo. Jesus em nenhum momento abriu mão do seu puro e simples evangelho. Tinha pensado isso aí, vamos prosseguir essa fala aí. Hoje em dia tem muitos preocupados em ficar na rua, né? Nesse sentido, né? O discípulo aqui, Jesus fala com ele, não se preocupe, você chegou numa casa para ficar e não receberem, sai, vai ficar na rua, se for o caso, para outro. Mas tem muitos hoje preocupados em ficar no relento, né? Por quê? Exatamente isso aí. Se eu não adequar, se a gente não der uma repaginada no Evangelho, a gente vai ficar meio que aí, sem abrigo. Cadê a multidão? Cadê o povo? Esse povo sai e fica sozinho, fica exposto aí sem expressão nenhuma na sociedade. A gente não alcança os grandes, não alcança um evento tal. De repente a gente não consegue nem estar no ambiente A ou B, porque perde o abrigo que se tem. É triste, mas a corrupção entrou tal qual, né? Quando a gente olha para o que os judeus faziam, lá Malaquias escreve ali, em outros momentos que eles faziam, você olha assim, para que é isso? Como é que eles tinham coragem de fazer, levar animais mancos, aleijados, cegos, para o sacrifício? Isso é um absurdo. Absurdo é o que você tem hoje, coisas horríveis, né? É um evangelho mesclado, acoplado a essa tanta putrefarias lá do mundo, vindo para dentro do evangelho, para não perder o teto, digamos assim, o conforto da multidão, da massa. Isso sim, isso é pior muitas vezes do que aquele adultério, né? Aquele santo adultério, né? Que Israel cometeu. Deixou a Joana noiva, né? Uma noiva na igreja, não aceitaram, né? Então tomaram um caminho diferente. Mas interessante, essas instruções, e nesse texto, né, nós vimos aí ele falando para que tomasse todo o cuidado que fosse necessário com eles ali, diante dessa situação que eles teriam, dessas adversidades, e eles dão a orientação para eles: vocês deverão ser prudentes. Ele mostrou os perigos que eles estavam sujeitos e recomendou, falou, da parte de vocês podem ser, devem ser prudentes. E ele citou um animal peçonhento, né? Parece assim uma contradição. Vocês deverão ser prudentes como a serpente, ao mesmo tempo simples como o pombo. Dois antagonismos de certa forma, né? Muita prudência, mas é lógico que essa prudência que o Senhor coloca aí não é uma prudência para fazer o mal. Agora pensando do animal peçonhento, a cobra é má, claro, mas o Senhor exalta aqui a prudência da serpente. E a serpente é um animal, sim, peçonhento, sim, mas ele é um animal muito prudente. Não é à toa que Jesus pede que os discípulos fossem também prudentes. A serpente não se expõe a perigos assim, de qualquer maneira. Você não vai ver uma serpente andando de qualquer maneira, a não ser se tiver outra coisa, tem que atravessar uma estrada, não tem o que fazer, dar um alimento para o outro lado. O andar dela é pelos cantos,
de uma cautela extrema. A peçonhenta, então, o inimigo, se ela estiver diante do inimigo de uma presa, ela fita o seu inimigo, mas não perde de vista de jeito nenhum. Você que já trabalhou aí, já viu cobras venenosas, cobra jamais. Ela não arreda enquanto ela não se sentir segura. Se ela for peçonhenta, brava, você mexeu, ela vai te fitar. Ela só vai sair dali depois que você estiver longe, que ela percebeu, você pode ficar longe, que ela perceber que ela vai caçar um cantinho, com muita cautela, se movendo, caçando os esconderijos. Ela é prudente. Essa prudência está falando de pessoa ser mal. Jesus está falando, vocês têm que ter cautela. Ele até começa dizendo, cautelai-vos. E a prudência, isso é com vocês. Se tomam cuidado para não se exporem também aos perigos desnecessários. Para o dia de hoje também, está presente o missionário que está hoje a sair, também precisa de uma prudência razoável. É um local onde está vendo que não, eu estou indo em nome de Jesus e vamos. A prudência é o momento, a oportunidade, o local que você está entrando nele, como está entrando, a que horas, enfim, 7 coisas que você pode muito bem evitar se expor a alguns riscos. Isso é a cautela. Ao mesmo tempo, né, ele tem cita a pomba, a simplicidade da pomba, né? Então essa prudência aqui seria no sentido de conhecer os perigos, né? É a prudência para conhecer os perigos e evitar os perigos. E a simplicidade é com a simplicidade para não lançar mão do recurso próprio para se defender de um perigo. Ele já tinha dito antes, olha, o que der com vocês, se for colocar em situações de perigo, de problema, com toda a prudência que estiverem, mas eles vão te conduzir a isso e aquilo e tal, não se preocupe, porque não busque recursos próprios. A gente está hoje diante de uma igreja, né, vamos para uma crítica presente, né, onde as pessoas estão vendo certos perigos, digamos assim, mas elas querem usar um recurso próprio, uma força própria, fazer, digamos, motins, os levantes de manifestos para ir contra isso ou aquilo que nós temos que impedir de qualquer maneira, nós temos que impedir isso. Jesus fala, sejam simples. É não você usar a força, digamos, própria para se defender do iminente perigo. É você ter simplicidade, saber que é você simplicidade para não operar o mal, prudente para enxergar o mal e simples para não desejar nem buscar praticar o mal. É interessante a fala que você fez aí, quando a serpente é atacada, ela fica, né? Fixa os olhos. E aí eu fiquei imaginando, o cristão também, né? Quando é atacado, né? O servo do Senhor, quando é atacado, né? Qual o procedimento dele? Né? Buscar algo próprio para se defender ou fixar os olhos, né, no alvo, que é Cristo Jesus, né? Que Ele falará e agirá por nós, né? É em Cristo e nos inimigos também. Os inimigos também, você não pode perdê-los, não. Ficar atento, porque eles vão chegar. Aí Paulo, na armadura de Efésios 6, né? Ele ordena toda a armadura ali, porque ele vem de todo lado. Então você tem que saber se ele vem de lá, de cá, de canto. Você tem que ficar com o olho dele também, para saber, ele vem dali. Ah, mas daqui também ele vem. Aí ele vem dali também. Você pode perder também, ficar assim. Ah, não dá nada não. Ah, sim, não, nada não. Ele está ali. Você pode perder também. Mas quando fixa nele, está com o olhar. Não. Né? Esse evitar também, né? Que você está focado, saber que ele está ali, não é para você se defender dele. Até porque a Bíblia não manda você lutar contra o inimigo. Contra Satanás. Mas embora tenha um evangelho pregando aí, você tem que sair quebrando, prendendo ele, amarrando por tantos dias, faça um despacho qualquer aí, um evento qualquer aí para amarrá-lo, porque ele fica lá tanto tempo amarrado. Faça o seu quê, acorrenta ele, que você tem poder. A Bíblia não fala isso. Alguém usa outras coisas por aí, manda e começa a pregar por aí. A Bíblia não manda você ficar atento,
Pedro, né? Falou isso aí. Ficar atento, o diabo anda ao redor, rugindo, né? Como leão, buscando quem possa pregar. Ficar atento. Essa é a prudência. Saber que o mal está vindo em todas as direções. Então vai lançar, use a simplicidade no sentido de você não partir para o ataque. Porque quem te defende é quem mandou, é quem você serve. É ele que age. A função é resistir, sim, que aí você está com o poder nas mãos para você ficar. Não, eu não vou me defender porque eu estou cumprindo o meu papel, estou amando de quem, então ele vai me defender. Então essa simplicidade, né, essa prudência, não é difícil nós entendermos, né, de vermos aí que essa simplicidade é não defender com o próprio braço, né, é que o Senhor defende os seus, sim. E a prudência está atento, né. E o Senhor estimula os seus discípulos, né, a partir do versículo 24, dá alguns estímulos até o versículo 33, né, e a gente tem 3 vezes ele falando aí, não temais. Não temais. E dá algumas orientações aqui, né? Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, o pai de família, falando a parábola aí, né? Relativa a ele, né? Chamaram, os judeus chamaram ele de demônio, de Beelzebul, príncipe dos demônios. Se chamaram a mim, o pai de família, chamado de príncipe dos demônios, vai fazer o que com vocês? Então, quanto mais seus domésticos, o da família. Então, prevenindo eles aí. Portanto, versículo 6, não os temais. 3 vezes, desses versículos até o 33, ele vai falando para não temer. Porque tudo vai vir à tona. Tudo. Nada vai ficar oculto. Tudo a seu tempo, tanto que vocês forem levar, tudo que vocês fizerem, tudo, nada é escondido. Tanto aqueles que tentarem encobrir por lá, também, nada vai ficar oculto. Toda a verdade também, toda a verdade do Evangelho, ela será transmitida. Querendo o mundo ocultar essas verdades ou não, elas estão sendo transmitidas. Essa verdade do Evangelho. Aceita é outra história, outro caso. Mas transmitidas, elas estão sendo. Eu que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais o ouvido, pregai-o sobre os telhados. Muita coisa o Senhor Jesus falou com os seus discípulos, né? De maneira obscuras, digamos assim, parábolas, né? Não dá para entender. Mas falou para eles em parábolas, muitas coisas, né? Prosseguiu mais à frente, falando coisas que era como o quê? Ninguém entende isso. E o que eu estou falando com vocês, ao ouvido, quer dizer, só com vocês em particular, tudo isso vocês estão recebendo aqui, entre 4 paredes, digamos assim, confidenciado a vocês, tudo isso aqui vocês vão levar para ser exposto agora. Aí fala sobre os telhados, isso era comum, né? Eles usaram até os próprios telhados, onde as pessoas se congregavam, sobre os telhados das casas, que eram telhados planos, onde se congregavam para um bom número de pessoas ali, para estar conversando diversos assuntos. Ele usa a própria linguagem conhecida deles lá. Vocês vão para os telhados, até lá vocês vão estar falando também, todo lugar. Então essa mensagem que está sendo particular, anunciada a vocês, que vocês estão preparados para recebê-la, vocês me ouviram, foram ensinados por mim, então isso que só vocês entendem, o mundo todo vai saber, e está sabendo. Estamos vendo essa expansão dessa obra aí, né? Sendo transmitida. Tá, não tem mais. E 28, não temam o que pode matar o corpo, que não pode matar a alma. Falando das pessoas, né? Dos homens, eles vão matar vocês? Vão. Já preveniu. Deu os estímulos para eles. Continua mostrando os perigos, mas dando os estímulos. Não temam. Não temam. Porque eles podem, o máximo, tirar a vida de vocês. Você tem que temer aquele que pode tirar a vida e ainda lançar a alma no inferno. Roberto, estava pensando aí que esses ensinamentos do Senhor Jesus sobre isso aqui, e algumas profecias, né? Porque antes do Senhor Jesus não morreu ninguém, né? Ninguém, homem nenhum matou homem, né? Como dizendo aqui, olha, não tem mais ao homem que vai matar o corpo, né?
mas também é que pode lançar o corpo e a alma no inferno, falando de Deus, né? Mas aqui nesse momento ninguém morreu, né? Então, eles saíram, foram, cumpriram a missão e voltaram, né? Sem que ninguém fosse atacar, fosse preso. E nós vemos nos versículos anteriores, aí, verso 15 e diante aí, que eles seriam levados, né? Ele disse, vocês serão, quer dizer, no futuro, né? Levados diante dos reis, dos governadores, vocês vão ser acusados, vão ser presos, né? Então essa é uma profecia que aconteceria após, quando eles assumissem de fato a missão, né? De anunciar o reino de Deus sem o Senhor Jesus Cristo. Então ele estava advertindo a eles que isso poderia acontecer, e como aconteceu, né? Que Pedro mais tarde foi preso, foi morto, que João e Tiago e todo mundo, né? Menos o Judas, né? O traidor que se matou. Mas o resto, todos eles deram mesmo suas vidas, né? Em favor da missão que o Senhor Jesus, nesse capítulo aqui, estava ordenando a eles que fizessem. Então nós estamos percebendo aqui que ele estava falando tanto do presente, né? Quanto do futuro, que poderia acontecer, como aconteceu. Aconteceu. A maioria deles foram realmente levados perante os reis, né? Tiago foi morto à espada, Pedro e João foram presos diante do rei Herodes e tal. Então houve aquela... Então nós vemos que isso aqui talvez fosse algo assim, meio confuso para eles, né? Naquele momento, né? Já, nós fomos, né? Jesus falou que nós poderíamos ser levados aos governadores, perante os reis, ser presos, ninguém foi. Né? Então talvez causasse algum entendimento desse tipo, né? Alguma pergunta, algum questionamento, né? O que ele está querendo dizer com isso tudo? Só que depois se cumpriu. Eles foram presos, foram levados perante os reis, foram mortos. Então aí começa a cumprir tudo que Jesus falou aqui. Essas orientações aqui não foram só para essa missão específica aqui em diante, eles foram lá e voltaram, né? Já eram, as orientações já são orientações para depois, né? Prosseguir, como todo. No Evangelho de João, o Senhor Jesus fala assim, Pedro, mais tarde você vai ser amarrado, vai ser levado para um lugar que você não vai querer ir. Sim. Não foi você que escolheu, alguém vai te levar, né? Sim. Então ele, já falando o João, o Evangelho de João, diz que provavelmente o Senhor Jesus já estava ensinando como Pedro seria morto, né? Seria preso, seria levado perante os reis e crucificado mais tarde. Então isso aconteceu bem depois. Sim. Então, a princípio ele não entender, talvez, né? Mas o Senhor Jesus já deu aqui uma profecia de que eles iriam acontecer com os pregadores, os verdadeiros pregadores do Evangelho. É que já deu a missão para eles ali, a missão que eles iriam fazer enquanto estivesse na terra já, né? Não é só naquele momento ali, né? Mas já deu as orientações todas. É interessante observarmos que essas orientações de lá, elas são as mesmas de hoje também. Quando fala, não leva isso, leva aquilo, está mostrando o quê? É a fé, é a provisão, é o recurso que Deus dá. Deus abre as portas, Deus encaminha, Deus abre portas onde não se tem, Ele abre. Ele defende os seus em quaisquer situações, desde que Ele tenha mandado. Muitas das vezes as pessoas levantam, apontam e determinam que estão fazendo e não foram convocadas para aquela missão específica. Não tiveram um chamado realmente para aquele fim, para aquele momento, e às vezes são ações precipitadas, muitas das vezes as pessoas pagam preço, né, por ações, missões que às vezes ela vai fazer fora de uma certa orientação divina, né? Mas então, esses não tem mais aqui, do versículo 26 já falamos, né? Do 28 também, vocês não devam temer aquele para matar o corpo, né? Depois também, o versículo 31, vocês valem mais do que passarinho, não temam, porque eles fazem isso no passarinho, vende, tal, prende, solta, mata, se for o caso, mas tudo isso, meu pai sabe, nada cai, né? Nada sai fora, um passarinho que cai, que morre, ele vai saber se é coisa tão pequena, uma folha que cai, Deus está sabendo, o cabelo da vossa cabeça está contado. Então tudo vai vir à luz, tudo aquilo que vocês fizerem, a mensagem que você está levando, tanto a aceitação dela quanto a rejeição, vai tudo para a luz, está tudo comigo, sei tudo, nada vai ficar obscuro, nada, vai ficar tudo às claras, e cada um vai receber a sua recompensa, o que aceitou a paz e o que rejeitou a paz, chega, a conta chega.
Mas é eu que vou ajuizar isso. E colocar, vocês se temerem que as provisões serão ofertadas para vocês. E aí dá as orientações, aquilo que confessaram, está falando aqui, né? Diante dos homens, encorajando o discípulo, aqueles que estão me confessando, também vou confessá-lo. Quem me negar, também vou negá-lo. É a lei da justiça. Deus, na verdade, Deus é o único que pode fazer justiça, até porque Ele é justiça. Ele não pode ser injusto. Aquele que me aceita, eu não quero, eu não recebo. O que não me quer, eu quero. É um processo injusto. Ele disse, não, tudo bem, aquele que eu sou a verdade. Pronto, então aquele que me aceita, que é a verdade, então eu quero. Aquele que não me aceita, quero. É simples. Quem me tem a vida. Quem não tem a morte. O direito que eu tenho é o direito de eu ser justo e praticar a justiça. Então, às vezes, as pessoas entendem, interpretam a gente mal, né, os cristãos mal. Você está dizendo que ele está no inferno. Eu não estou dizendo. A Bíblia está dizendo que ele está. Ele ou ela, o sujeito, está fora do compromisso cristão. Eu tenho que dizer o que para ele? Fora você, se você estiver fora do compromisso cristão, realmente, pela palavra, você está condenado. Mas você não pode dizer isso, eu não estou dizendo. Então, muitos lá fora entendem que nós, os cristãos, somos arrogantes, são prepotentes, porque tem certeza que é salvo, só Deus sabe disso. Não é arrogância. Está dizendo que eu estou condenado, não estou dizendo que você está, dizendo que se você não estiver em Cristo, Paulo fala, se está em Cristo, não tem condenação. Romanos 8:1, se não está, tem. Então agora, você vai saber se está em Cristo ou não, cada um toma a sua convicção, tenha a sua convicção de estar ou não estar. Agora a pessoa diz que não estou em Cristo, ela não tem compromisso com Cristo, eu não quero compromisso, eu não tenho, então eu estou condenado? Tá. Não estou te acusando, a Bíblia está te acusando. E Jesus fala isso aqui. Tudo bem, aquele que está comigo, me confessar, eu confesso, que não, também eu nego. E depois entra num texto aqui, né, de que ele coloca aqui, dessa dificuldade dos 34 para frente, né, ele começa a colocar também uns conflitos aqui. Aparentemente, muitos fazem uma certa confusão, mas não tem confusão aqui. Alguém, mas como é que Jesus é o príncipe da paz, é o pregador da paz, e ele de repente vem trazer problemas para a terra? Podia deixar a terra muito bem como está, trazer confusão. E ele fala aqui com os seus discípulos, né? Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra, eu vim trazer confusão, dissensão, conflitos. Soa meio estranho, né? Às vezes isso aí, mas não tem muita dificuldade, porque e ele vai colocando mais à frente, eu vim pôr dissensão, homem contra seu pai, filho contra a mãe, nora contra a sogra, os inimigos do homem serão seus familiares. E depois acrescentando, quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Parece estranho, mas não é estranho, né? Ele está colocando os conflitos, e o ser humano, ele só se acerta diante de Deus quando ele se vê em conflito. Até porque se ele não estiver em conflito, se a pessoa não estiver em conflito, ela vai buscar paz para quê? Se a pessoa está em paz, ela tem que ficar quieta onde é que ela está, porque se ela se mover de onde está, ela tem um risco de encontrar conflito. Se a pessoa já está na vida, fique quieto. Ela está na luz, fique na luz, porque só tem luz e trevas. Se ela se mover da luz, o risco é encontrar trevas. Se a pessoa está muito bem, obrigado, ela está em paz, fique quieto sem se mexer. E Jesus vem colocar, tem que colocar você em conflito. E quando você entra em conflito, você fala, estou perdido, estou no inferno, minha vida está um desastre, a luz chegou, me apontou a minha miséria. Aí a minha mente, eu entrei em conflito. Depois que ele entra em conflito, ele entra em parafuso a sua mente, sua confusão te pega, o temor te pega, aí ele corre. Então eu tenho que buscar a paz, é Cristo. Aí ele vai para Cristo, e Jesus vem fazer esse confronto, mostrar ao homem. Então enquanto o homem não entra no conflito,
dentro de si que está perdido, está condenado, consciência disso, ele entra nesse conflito, ele não vai buscar a vida. Enquanto ele não tenha consciência de que está morto, ele não vai buscar a vida. E a palavra de Jesus veio para isso. A palavra dele leva esse conflito para o ser humano. Aí ele que mostra, eu venho trazer confusão, dissensões, intrigas entre o ser humano. Então a primeira confusão do ser humano é com ele. E a partir daí, se o outro, aí Jesus coloca aí, é um grande fato, é evidente, como não ser isso, né? Ele coloca, é confusão. Então por quê? Porque pai, ele dá conta dele, a mãe dá conta dela, filho dá conta dele, não tem um carregando o outro. Você coloca aí um contorno que pode ser, e o que mais tem, cada um tem o seu direito de escolher, de ser. E aí ele colocou, mas não pode. E essa semana eu tive conversando com uma pessoa, um pouco tempo, né? A gente conhece bastante tempo, sou empresário aí. E ele falando, mas eu tenho uma dificuldade porque eu tenho em casa, minha esposa segue tal, e eu acabo. Eu falei, olha, muito pouco tempo para a gente conversar, mas mostrei para ele, você não tem compromisso com a fé dela. Você tem um compromisso de comunhão, de família, de estarem juntos. Mas fé, não. A Bíblia diz isso, tem específico. Jesus disse que aquele que deixa pai, mãe, filho, mulher e tal, por amor a ele, não é digo dele. Então, a partir do momento que você tem uma concepção de fé, que a sua esposa, seu filho, tá, você pode deixá-los, mas juntos. É deixar entendimento, deixar a concepção de fé, não é deixar, se fulano é dessa a concepção de fé, ou não, vamos separar cada qual no seu canto. Não é esse deixar físico. É o entendimento, o conselho, a ideia, o juízo. Cada um tem os valores, cada um cultiva dentro de si. O texto é difícil de entender, né, em relação a isso aí. Mas o Senhor coloca aí, né? E depois ele fala, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não tomar, mais uma vez, cada um, a individualidade. Cada um toma a sua cruz. É compromisso de tomar. A cruz não é colocada por Jesus. Eu chego para você, Barabé, toma aqui a minha cruz, tá aí, segue. Não. Você quer? Então toma. É você que pega. Compromisso de seguir a Cristo é seu. Volta lá. Chegou na casa, recebeu a paz? Fica. Não quer? Sai. E deixa a condenação para ele. Pior do que Sodoma e Gomorra. Tração paralelo ali. Não é difícil de entender, né? Mas é interessante a gente estar passando para as pessoas, para chamar as pessoas à responsabilidade. É compromisso da pessoa. Jesus falou, quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz. É ele que toma, não é alguém que coloca sobre ele a cruz. E os versículos, quem achar a vida, perder lá, né? Sabemos, o ganhar a vida aqui. E depois ele fala dos galardões, né? Ele fala para os missionários seus aqui, de que, olha, tem galardões que vão receber aquelas pessoas que receberem vocês, mostrando para os profetas, os discípulos, né, ali, a grande posição que eles tinham. Vocês, se alguém receber vocês, estão recebendo a mim. Você já pensou? Ministro, né? Quando um embaixador de um país vai a um outro país representar, ele está em nome do país. É uma função. E a gente vê aí muitos desastres por aí, né? Pessoas que não deveriam representar o país, ela sai, vai para lá e começa a falar, outros vão presidir o país, falar cada coisa, né? Representa o país. Então as pérolas que ela anda soltando, o país, aquele país é assim, aquele país, porque o presidente daquele país, ou o embaixador daquele país falou algo, mas é em nome de todo o país. E Jesus coloca para os seus discípulos, olha, se alguém fizer o que fizer com vocês, estão fazendo comigo. E receberão bênçãos, serão pessoas abençoadas, pessoas galardoadas, receberão favores, aqueles que socorrerem vocês, acolherem vocês, fizerem qualquer coisa, até pequena, até um copo d'água, para vocês, para beneficiar vocês, serão beneficiados. Não tem nenhuma dúvida disso, que isso até no dia de hoje, isso acontece. Eu não tenho nenhuma dúvida de que pessoas, mesmo sendo pessoas não cristãs, abençoam cristãos e elas recebem bênçãos. Não estou falando de salvação,
estou falando de salvação. Pessoas que são acolhidas por bênçãos, porque elas acolheram e abençoaram cristãos na divulgação do Evangelho. Minha fé aponta para isso também. Não tenho dúvida disso. Deus, Ele age a favor daqueles dos seus filhos. Não temos dúvida disso aí. Que Deus possa nos abençoar, né? Possamos ter boas, que tenhamos, né, a disposição que os discípulos tiveram e que estejamos firmados nessas instruções, que elas perpassaram o tempo, elas continuam presentes, foram dadas lá, mas elas estão presentes ainda para todos os missionários, né, do Senhor. Somos nós, a sua igreja, os seus discípulos. Amém. Amém.